Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por favor, irmãos, fique de pé. Pai amado, santo, nos traga nesta noite, meu Senhor amado, a tua palavra, meu Pai. Que seja feita a tua vontade, não a minha, que estou aqui, meu Senhor, mas que seja derramado sobre mim a tua voz, e que nós possamos ouvir de ti 100% a tua palavra, meu Pai. Que seja para edificar a tua casa, que seja para edificar a tua igreja, que seja para edificar os teus filhos, meu Senhor amado. Que nós também possamos aprender com Zaqueu. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, no capítulo 18, Jesus anunciou que ele viria e se entregaria em Jerusalém. Então, no caminho para Jerusalém, ele passou por Jericó. Ele não precisava passar por ali, mas ele tinha ainda uma missão a fazer antes de se entregar. Ele quis passar por ali, porque ele sabia que ali tinha um homem pelo qual deveria Jesus salvar. Como revela no versículo 10, ele veio salvar o que havia se perdido. Amém? Então, no versículo 2, dizia assim: Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Zaqueu era um publicano, era um cobrador de impostos, ele era judeu. Então, pelo povo judeu, ele era considerado um traidor, porque ele, sendo judeu, cobrava impostos dos seus irmãos, dos seus compatriotas, dos seus patrícios. E ele não só cobrava para Roma, mas como também ele tirava uma parte para si mesmo, porque todos nós pagamos impostos. E nós pagamos impostos para que estes recursos sejam revertidos para a nossa casa, para a nossa cidade, para o nosso estado e para a nossa nação. Pelo menos é para isso que a gente paga. Mas então Zaqueu desviava uma parte desses recursos e a outra parte entregava para Roma. Então ele era odiado, ninguém gostava dele. Onde ele andava, ele era hostilizado, ele era caçoado, ele era rejeitado pelo seu próprio povo. Amém? Então este homem, além de cobrador de impostos, ele tinha muito dinheiro. A Bíblia diz que ele era rico. Ele tinha um status diante da cidade, do seu povo. Ele era rico, tinha posses. Aparentemente, aos nossos olhos humanos e carnais, ele tinha tudo.
tudo que precisava. Mas perceba você que mesmo que nós tenhamos uma boa condição financeira, uma boa casa, tenhamos um bom carro, boas roupas, a história de Zaqueu nos revela que isso não é suficiente. Embora tivesse tudo, Zaqueu não tinha nada, porque ele tinha um vazio dentro dele, um espaço vazio que ele precisava preencher com alguma coisa. Muitas vezes nós temos esse espaço vazio e precisamos preencher com alguma coisa. Procuramos no dinheiro, procuramos nos tesouros aqui da terra. E embora tenhamos alguns o suficiente, nada preenche o vazio que é destinado para o Cristo. Nada preenche aquela lacuna que está ali no nosso coração à espera dele. E isso aconteceu com Zaqueu. Faltava ali alguma coisa. Faltava ali alguma coisa que o seu dinheiro não compraria. Ele não conseguiria. Faltava a presença de Jesus Cristo, o Salvador, o Libertador. Então ele saiu a procurar. Ele ouviu falar que Jesus passaria por aquela região. Ele ouviu falar que ele estaria ali, o Mestre. Provavelmente ele já tinha ouvido falar dos milagres, das curas, da palavra de cura, da palavra de libertação. Mas então ele queria conhecer Jesus. Para ele é o que estava lhe faltando na sua vida. Porque muitas vezes nós temos muito, temos bastante, temos pouco. Mas aquele que não tem Jesus sempre vai ter uma lacuna aberta, esperando para encontrar com Ele, para que Ele preencha esse espaço vazio no nosso coração. E Zaqueu era um deles. Foi e estava à espera de Jesus. E quando Jesus passava por ali, Zaqueu encontrou dificuldades para ver o Mestre. Ele teve 2 empecilhos que o impediram de chegar até Jesus. O primeiro deles, a multidão. Mas espera aí, Zaqueu queria ver Jesus. A multidão que ali estava também queria ver Jesus. Sim ou não? Sim. Mas então aquele cenário de pessoas aglomeradas, reunidas para ver Jesus, era um ambiente cristão. E nos dias de hoje, o que nos parece? Um conjunto de pessoas buscando a Cristo. Nos parece uma igreja. Pessoas reunidas em um único propósito, que é conhecer a Cristo, aprender dele, viver como ele. E embora Zaqueu e as outras pessoas estivessem unidos com esse único propósito no seu coração, cada um deles tinha esta intenção, mas a multidão impedia Zaqueu de chegar. E nos dias de hoje, onde nós estivermos inseridos, e como nós estamos falando de um ambiente cristão, seja qual for a igreja que nós estivermos, a multidão vai nos impedir de chegar até Jesus, vai nos atrapalhar, vai nos interromper, vai nos parar. Não são todos, mas vai ter em todo o ambiente, num cenário fechado, vai ter alguém que não vai querer que tu chegue a Jesus. Talvez até permita, mas não tanto quanto ele. Muitas pessoas são egoístas e dizem: eu vou chegar, primeiro eu, depois os outros. E nesse cenário, Zaqueu teve essa primeira dificuldade. Ele não conseguiu se achegar a Cristo, porque a multidão o impedia. Aqueles que queriam chegar à frente, bajuladores,
aqueles que queriam ser mais do que Zaqueu, não queriam permitir que ele se achegasse ao Cristo, mas ele não se intimidou. E aí vem o seu segundo empecilho. Ele era de pequena estatura, é o que revela a Bíblia. Ele era baixinho. Eu posso falar, porque eu também sou baixinho, então não é bullying. Então ele era pequeno, e ele não conseguia ver Jesus, por causa dos outros, da multidão. Mais uma vez a multidão no seu caminho. Só que Zaqueu, embora fosse pequeno, ele não se apequenou diante da situação. Ele não ficou se vitimizando que ele era baixinho, que ele era pequenininho e que ele não conseguia enxergar. Ele não deixou de buscar uma saída para o seu problema. E muitas vezes nós ficamos nos vitimizando, nós ficamos com aquele espírito de coitadismo, porque eu não posso, porque eu não consigo, porque eu não vou chegar, vai ter alguém antes de mim. Nós também nos intimidamos com essa multidão. Nem sempre são as pessoas que nos param, muitas vezes nós mesmos nos paramos, porque nos intimidamos com a multidão que nós julgamos que está à nossa frente. E nós temos que mudar esse pensamento. Nós temos que aprender com Zaqueu. Nós temos que entender o que foi que levou ele, qual a motivação que ele teve para buscar uma saída, para não ficar parado, estagnado na zona de conforto. Nós temos que sair dessa zona de conforto, porque não é a multidão que está à nossa frente que vai nos parar. Nós não estamos aqui por causa da multidão, nós não buscamos a Cristo por causa das outras pessoas, nós buscamos por quem Ele é, pelo que Ele já fez por nós, não somente porque Ele pode fazer, porque o que Ele vai fazer é consequência de você buscá-lo, com o teu coração, com a tua fé e com o teu amor. Então Zaqueu não se intimidou, Zaqueu foi atrás, Zaqueu abandonou a autocomiseração, o espírito de coitadismo, e foi buscar uma saída. Porque quando nós temos alguma falha, algum erro, algum defeito, alguma dificuldade, nós temos que achar outros meios de superar isso, de superar as nossas dificuldades. Eu sempre tive muitas dificuldades, e tenho ainda, mas nem por isso eu parei, nem por isso eu fiquei sentado esperando que Jesus viesse a mim. Não, eu fui atrás dele, porque se nós não o buscarmos, se nós não formos atrás dele, a multidão vai passar por você, a multidão vai chegar na frente. Amém? Então Zaqueu foi buscar uma saída, e a Bíblia diz que ele subiu num sicômoro. A versão que eu li agora fala em sicômoro, outras versões falam em figueira brava, é a mesma coisa, é uma figueira. Então Zaqueu subiu nessa figueira, subiu para que pudesse ver Jesus, e ele conseguiu, ele viu, ele chamou a atenção de Jesus, porque nós devemos chamar a atenção do Cristo. Nós não podemos vir na igreja simplesmente porque hoje é quinta-feira e nós não tínhamos nada para fazer em casa e vamos para a igreja. Nós temos que vir na igreja porque nós queremos ver a Cristo. Nós temos que buscá-lo de todo o nosso amor, de todo o nosso coração, porque não é um encontro com um amigo, não é um encontro para tomar um café ou para tomar um chimarrão. Nós vamos ter um encontro com Cristo. Eu sei que Ele está na sua casa. Jesus Cristo não se limita a um templo entre quatro paredes, mas aqui é um encontro, é uma reunião, onde nós cultuamos a Ele, onde a manifestação do Espírito Santo se faz presente, onde nós temos uma reunião de pessoas unidas com um único propósito, que é conhecer a Cristo, que é ver a Cristo, não somente ver, mas participar
da sua vida com ele ao seu lado. Então Zaqueu subiu nessa árvore, chamou a atenção de Jesus. Porque na verdade, esse encontro não foi promovido por Zaqueu, mas foi promovido pelo Cristo. Não era Zaqueu que queria ver a Jesus, mas é Jesus que queria passar por Jericó para salvar Zaqueu. No próprio versículo 10, Jesus diz que ele veio para se salvar o que havia perdido. Então Zaqueu estava na figueira e Jesus chamou. Jesus disse a ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Reparem que a Bíblia não revela ninguém dizendo para Jesus que o nome daquele homem era Zaqueu. A Bíblia não revela ninguém dizendo para Jesus que aquele homem era um cobrador de impostos. A Bíblia não revela para Jesus que Zaqueu era um publicano, que extorquia dinheiro, que enriqueceu ilicitamente. Não. Ninguém falou para Jesus isso, mas Jesus sabia o nome dele. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Assim como ele nos chama pelo nosso nome, assim como ele também nos conhece, e assim também ele se revela para nós. Zaqueu, na língua hebraica, quer dizer, chama-se Zacai. Zacai quer dizer puro, reto, íntegro. Porque na cultura judaica, quando uma criança nascia, se dava um nome daquilo que eles queriam que ele fosse. Davam um nome numa criança de acordo com o propósito pelo qual foi gerado. E Jesus sabia o nome de Zaqueu. E Jesus chamou ele: Zaqueu, desce. Porque Jesus, ele chamou Zaqueu para que ele fosse trazido de volta à sua origem. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então ele chamou Zaqueu para dizer para Zaqueu: Zaqueu, volta. Zaqueu, desce. Hoje eu estou te devolvendo tudo aquilo que tu foi projetado para ser. Tu não vai ser mais um cobrador de impostos, não vai mais extorquir dinheiro do teu povo, tu não vai mais ser um pecador dessa forma como tu é reconhecido. Hoje eu vou limpar o teu nome, hoje eu vou te trazer para nascer de novo, hoje eu vou te fazer um novo homem, e por isso eu te chamo, desce, e vem aqui, e depressa, porque Jesus tem pressa em te salvar, Ele tem pressa em te libertar, Ele não quer te ver vivendo uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, uma vida de exclusão da sociedade. Ele não quer isso. Ele tem pressa, então ele te fala: desce depressa. E Zaqueu desceu. Zaqueu desceu. Amém? Zaqueu desceu e Jesus falou com ele. Jesus queria pousar na sua casa. E Zaqueu voltou alegremente, porque quando Jesus chama, a gente se alegra. Quando Jesus nos chama, a gente se enche, a gente preenche aquele vazio que estava lá no começo da ministração. O nosso coração, ele tem um vazio, e quando Jesus nos chama, e Ele chamou a cada um de nós, Ele chamou a mim, Ele chamou a você. Se você está aqui nessa noite hoje, é porque você já foi chamado, não foi em vão. A Bíblia diz no Evangelho de João 15: não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós. E eu escolhi a vós para que vades e dei frutos, e que o vosso fruto permaneça. E é por isso que vocês estão aqui, para que o fruto permaneça. É por isso que Jesus chamou Zaqueu, por isso ele passou em Jericó. Ele não passou em Jericó em vão. Ele passou para resgatar aquilo que havia se perdido.
Ele passou para resgatar a origem de Zaqueu, puro, reto, íntegro. Ao longo da sua caminhada, Zaqueu se perdeu, entrou por caminhos ruins, assim como nós. Nós fomos gerados, nós somos projetados para sermos íntegros, para sermos a imagem e semelhança de Jesus. Mas ao longo da nossa infância, adolescência e crescimento, nós nos perdemos e nós encontramos caminhos errados, caminhos de pecado, caminhos de iniquidade. Todos os demais delitos que se possa imaginar, é por onde nós entramos e ali nós nos detemos por muito tempo. E Jesus nos chama: desce, desce que eu vou restaurar a tua vida. E quando Jesus nos fala desce, Ele também quer nos dizer desce, porque para chegar até Jesus tem que descer do alto, tem que descer do patamar que tu acha que tu te encontra. Muitas vezes nem está, mas tem pessoas que acham que são. Mas Jesus veio dizer que vocês não são. E se vocês quiserem chegar a mim, se quiserem me verem, tem que descer. Tem que descer, tem que se humilhar. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então se humilhe. Se quiser ter mais de Jesus na sua vida, se humilhe. Durante esse estudo, muito eu li e vi, e há quem diga que Zaqueu pagou para subir nessa árvore, porque ele tinha dinheiro, ele era rico, ele poderia pagar. Eu não sei até que ponto isso é verdade, porque a Bíblia não revela isso, e aquilo que a Bíblia não revela, a gente não toma como verdade. Mas o que eu sei é que tem muita gente, e hoje eu falo da igreja, que também não quer pagar o preço para subir na árvore. Tem muita gente que não quer viver de acordo com o que Jesus está mandando fazer. Zaqueu desceu e depressa, porque Zaqueu obedeceu. Tem muito milagre na tua vida que não acontece porque não obedece. Ou quando obedece é tarde demais, porque fica procrastinando, fica dizendo que amanhã eu vou fazer. É semana que vem, é mês que vem, e não acontece, não sai do lugar, não se mexe, não sobe na árvore. E aí não acontece. E quando alguma coisa não acontece na nossa vida, a primeira coisa que vem é a frustração. Jesus não está me ouvindo, Jesus não gosta de mim. Aí volta aquele espírito de coitadismo, volta a achar que Deus não age. E tem horas que Ele não age mesmo, e que bom que não age, porque se Ele agisse, Ele agiria ao contrário do que tu espera. Então Zaqueu obedeceu, Zaqueu desceu, e depressa, porque Jesus tem pressa. Zaqueu desceu porque ouviu a voz de Jesus. Muitos de nós até ouvem, mas não descem depressa como Zaqueu, não obedecem. E quando a gente não obedece, a gente está infringindo um mandamento do Senhor. A Bíblia diz que nós não devemos ser apenas leitores da Bíblia, mas sim cumpridores. Não podemos ser apenas simpatizantes de Cristo, mas temos que ser seguidores, discípulos. De nada adianta nós ouvir a palavra, nós aprendermos a palavra, nós virmos nos cultos de quinta-feira, de domingo, aprendermos, e bastante, se nós não colocarmos em prática, se nós não formos fiéis ao Senhor, Ele não vai realizar. À medida que tu entrega para Ele, à medida que Ele vai entregar para ti. Se tu está entregando pouco, tu vai colher pouco. Essa é a lei da semeadura, não tem como ser diferente. Amém? Vocês estão aí comigo?
E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Então Zaqueu desceu e foi ao encontro com Jesus, e levou Jesus para a sua casa. E aí a multidão, novamente a multidão, começou a murmurar, porque Zaqueu era um pecador, Zaqueu era um cobrador de impostos, Zaqueu era um traidor da pátria. Eu não estava lá, mas eu imagino que muitas coisas mais falaram sobre Zaqueu. E essa multidão, a mesma multidão que impedia Zaqueu de chegar ao Cristo, continuou murmurando. Muitas pessoas, eu já falei, vão tentar nos impedir de chegar ao Cristo. Mas vejam quanta heresia havia aqui. Pecadores julgando um pecador. Os religiosos de plantão julgando o pecado do irmão. Zaqueu tinha um defeito, tinha uma falha. Eu também tenho. Vocês também têm. Que direito tenho eu de julgar o meu irmão, de acusar ele? Se ele está buscando a Cristo, ele quer melhorar. Talvez não tenha conseguido ainda. Talvez não tenha dado aquele start para começar uma vida nova. Mas está buscando. Está se esforçando. Está tentando. Então aquela multidão mais uma vez acusava Zaqueu, porque o pecado de Zaqueu era diferente do deles, não era o mesmo. Mas que diferença há diante de Deus, o meu pecado e o teu pecado? Todos são abomináveis diante do Senhor, independente de qual seja. Então nós não podemos olhar para o irmão e apontar ele. Nós temos que ajudar. Ofereça o seu abraço, ofereça o seu carinho, ofereça a sua oração, para que ele possa melhorar. Ao contrário do que muitos fazem, ore por ele. Não fale que ele é ruim, não fale que ele é pecador, não fale que ele não tem jeito, porque dessa forma tu está amaldiçoando a vida dele, e ele não vai mudar, ele vai continuar sendo ruim. Porque a nossa boca profere bênção e maldição. E cada um de nós escolhe aquilo que quer fazer com ela. A Bíblia diz no livro de Provérbios que cada um comerá do seu fruto, do fruto que sai da sua boca. Então nós temos que amar, sim. Mas o amar o irmão não é dar tapinha nas costas. Não é dizer está tudo bem, está tudo certo, Jesus te ama. Não é só isso. Tu vai exortar, tu vai ensinar, tu vai instruir em justiça. Nós temos que ser justos. Nós temos que ser parciais, ou melhor, imparciais. Temos que julgar com a reta justiça. E engana-se quem diz que nós não podemos julgar. Nós não podemos ter um julgamento hipócrita. Mas para nós exortarmos uma pessoa, nós temos que avaliar o que ela está fazendo de errado. Nós temos que ponderar perante a Bíblia o que é certo e o que é errado. Então você tem que julgar sim, com a reta justiça, com os olhos do Espírito Santo, não com os olhos humanos. Amém? Zaqueu se arrepende. Zaqueu é um homem arrependido. Depois que ele teve um encontro com Cristo, ele se arrependeu. E disse assim no versículo 8: E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Amém? Então Zaqueu se arrependeu. Ele percebeu o que estava fazendo de errado. Porque quando temos um encontro com Jesus,
Ele nos constrange. Ele nos faz enxergar os nossos delitos, os nossos pecados. Não há uma só pessoa que tenha um encontro genuíno com Jesus que não se arrependa dos seus erros, dos seus pecados. E com Zaqueu não foi diferente. Então se confirma aquela palavra que veio ainda de João Batista, que antes de conhecer a Jesus, nós devemos nos arrepender. E Zaqueu se arrependeu. Zaqueu se arrependeu e Jesus fez, naquele momento, ele nascer de novo, para uma nova vida, para viver um novo propósito. E ele prometeu que ia restituir tudo aquilo, todos aqueles a quem ele defraudou. Ele disse que daria as metades dos seus bens. Preste atenção no que eu vou te falar. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, que você nasce de novo, tal qual uma criança, porque o reino dos céus é feito do espírito de criança, para aqueles que são puros, retos e íntegros. E quando a gente nasce de novo, a gente perde. A história de Zaqueu revela a história, fala em dinheiro, riquezas. Mas não é só isso, nós também perdemos. Mas não é só isso, a gente vai perder. O primeiro passo é sair perdendo, porque você vai perder amigos, você vai perder ambientes, você vai perder muita coisa na sua vida para ter uma vida com Jesus. A Bíblia diz que se você quiser ser amigo do mundo, será inimigo de Deus. Mas se quiser ser amigo de Deus, vai ter que ser inimigo do mundo. Então você vai ter que abandonar tudo aquilo que fazia antes, que não agrada aos olhos do Senhor. Você vai ter que abandonar os seus pecados. E existem alguns que a gente carrega desde pequenininho, como se fosse uma criança no colo, e vai levando ele para onde vai. E você vai ter que abandonar, vai ter que perder ele. Tudo aquilo que te afasta dos caminhos do Senhor, você vai ter que afastar, vai ter que abandonar. E muitas vezes nós temos que afastar amizades das nossas vidas. Nós perdemos mais isso. Muitas pessoas nós vamos perder ao longo da caminhada, porque se não edifica, você tem que tirar da sua vida. Se pode te levar para baixo, tira, afasta, muda de vida. A vida com Jesus, o encontro com Jesus é abrir mão. Abrir mão muitas vezes é perder para ganhar. A matemática de Jesus é assim: você perde para ganhar, mas ganha, eu tenho certeza disso. Não existe ninguém que entra num ambiente em que Jesus está, que não seja transformado. Mas essa transformação é gradativa, não é instantânea muitas vezes. Na maioria das vezes não. Gradativamente a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai criando aquela gordura de Jesus Cristo, para que possamos nos alimentar dela quando estamos nos afastando. Temos que nos manter em contato com a palavra do Senhor. Tem muita gente que enfraquece e se afasta, porque não quer pagar o preço que Zaqueu pagou. Tem muita gente que não quer abrir mão, não quer perder. E a história do jovem rico nos fala isso, no versículo 18, anterior a esse. Então nós temos que perder, para termos uma vida com Jesus, para andarmos com Ele, para nos aproximarmos dEle, nós precisamos perder. Tenha isso em mente, nós vamos perder, vamos sair perdendo, mas depois a gente vai recuperar em dobro. A própria Bíblia diz que todos nós seremos restituídos 100 vezes mais com Jesus, porque Ele nos prova, Ele nos testa,
para ver até onde nós estamos firmados. Mas você vai ter que perder. Vai ter que perder para ganhar depois. Não tem outro jeito. Então se afaste sim de tudo aquilo que não edifica. Se afaste daquelas pessoas que podem te trazer para baixo. Não pare nessa multidão. A multidão que parou Zaqueu não pode parar você. Você tem que achar um escape. Para toda prova que nós temos, o Senhor nos coloca um escape. Mas nós temos que tomar posse. Nós temos que procurar por Ele. Nós não podemos ficar esperando que Ele venha até nós. Não. Jesus faz a parte dele, mas nós temos que buscar a nossa. Se nós ficarmos de braço cruzado, não vai acontecer. Se nós ficarmos esperando, o milagre não vai acontecer. Você tem que fazer a sua parte, assim como Zaqueu. Nós temos que aprender com esse moço. Ele buscou Jesus, não pelo que ele queria, não foi pela bênção. Ele tinha o que era necessário, mas ele buscou Jesus para preencher aquele vazio que tomava conta dele, porque ele tinha tudo, mas não tinha nada. Ele não tinha paz. A paz de Deus, ela é divina. Paz, alegria, amor fazem parte do fruto do Espírito, e esses são sentimentos que não são temporários, eles não são devidos às circunstâncias em que nós estamos vivendo, eles são divinos, ele vem de Deus. A paz de Deus é quando você está em paz, sem dinheiro no bolso, com a geladeira vazia, o aluguel atrasado, o casamento quebrado. A paz de Deus excede todo o entendimento. Então não é devido à circunstância que você está vivendo agora que você vai deixar de ter alegria, amor e paz. E quando nós falamos em multidão, muitas vezes nós nos iramos, porque o ambiente eclesiástico não quer dizer que nós vamos viver no meio dos santos. Nós estamos no meio de pessoas buscando a santidade. É diferente. Então nós temos que conviver com isso. Não adianta você sair daqui e ir para a igreja do vizinho, porque lá vai ter multidão também. Todas elas vão ter. Não é o lugar, é você. A multidão não vai mudar, ela sempre vai estar lá, mas quem tem que mudar sou eu e você. É o nosso coração. Nós temos que aprender a conviver com isso, com a dificuldade. Nós temos que aprender a conviver com a acusação. Muitos vão nos acusar pelo nosso passado, vão continuar nos acusando, porque não vão ver a nossa mudança. Vão olhar para os nossos defeitos, olhar para o nosso pecado. O nosso pecado é igual a casca de feijão no dente. Você sabia disso? É muito fácil de enxergar no dente do outro, no meu eu não enxergo. Então cada um que julga o pecado do irmão não está enxergando o seu próprio pecado, o seu próprio erro, e acusa, aponta e afasta as pessoas de Jesus, não deixa elas chegar perto de Jesus. Mas fique tranquilo, Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não te julga pelo teu pecado, Ele não te exclui pelo teu pecado, muito pelo contrário. A Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Ele não veio para os justos, mas sim para trazer o pecador ao arrependimento. Então fique tranquilo, se você é pecador, eu também sou, e eu não vou desistir. Eu vou estar buscando, eu vou estar procurando, e aos poucos Ele vai estar me restaurando, aos poucos Ele vai trazer de volta
o teu nome original, pelo qual tu foi projetado, pelo qual é o teu propósito. Então não abandona o teu propósito. Se o teu propósito foi um dia estipulado e tu ouviu, continue firme dele. Não desista. Não dê a voz da multidão. Não permita que os obstáculos, que a tua pequenez te pare. Suba numa árvore. Dê um jeito, vai atrás das dificuldades. Todos aqueles que nascem com dificuldades, Deus coloca sabedoria para que ele ache um outro meio de buscar, para que ele ache um outro meio de chegar. Mas ele dá oportunidade para que todos alcancem Jesus, para que todos vejam Jesus, porque Jesus não busca apenas que tu o veja. Jesus chamou Zaqueu, e ele chama você nessa noite, porque ele quer um relacionamento. Não vem aqui só para ver Jesus, vem aqui para se relacionar com ele. Crie intimidade com ele. Ative o modo de adoração, ative o modo de busca, de procura. Faça seu devocional, tenha entendimento da Bíblia, leia. Busque a palavra do Senhor. Se aproxime dele, para que ele possa pousar em sua casa. O Evangelho de Apocalipse nos revela no capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quem é que está disposto a cear com Jesus nessa noite? Fique de pé. Jesus quer fazer um milagre na tua vida. Ele não está avaliando o teu passado, não está te condenando, mas Ele está buscando restaurar a tua vida, porque tu não vai sair daqui da mesma forma que tu entrou. Ninguém chega na presença de Jesus e fica da mesma forma que estava. Aonde Jesus está, Ele muda o cenário, Ele muda o ambiente, e sempre para melhor. Mesmo que muitas vezes Ele dê uma sacudida, Ele agita as águas, para que você possa alcançar o milagre. Se não houvesse a multidão no caminho de Zaqueu, talvez o milagre não tinha acontecido. Se ele não fosse pequeno, talvez o milagre não tinha acontecido. Então não pense que os obstáculos na sua vida são para te parar, são para te deixar de fora. Não, não são. Toda pedra de tropeço que tu encontrar no teu caminho, ela serve para que você possa fazer um degrau dela. Não é para te parar, é para te continuar, é para te estimular. Muitas vezes nós precisamos sermos estimulados para buscar a Cristo, para sairmos da zona de conforto, porque é no agitar das águas que o milagre vem. É na dificuldade que nós somos forjados, é na dificuldade que nós crescemos, é na dificuldade que nós provamos que nós amamos a Cristo e que nós buscamos a Ele por aquilo que Ele já fez e não pelo que Ele pode nos dar. Ele considera a motivação do nosso coração. Então não venha ao Senhor pelas bênçãos e milagres. Ele tem tudo isso para a nossa vida, e Ele vai nos dar no momento certo, na hora que Lhe aprouver. Mas isso não pode ser um desânimo na tua vida, não pode servir de frustração se tu ainda não alcançou. Ele vai chegar. Muitas vezes está testando a tua fé para ver se tu vai perseverar ou se tu vai desistir. Então continue, não pare, suba numa árvore, faça o que for preciso, faça como Zaqueu, mas busque e pague o preço se for preciso. Pague o preço, ofereça a Ele obediência, ofereça a Ele a tua santidade. Se tu quer ver crescimento na tua vida, pague o preço.
Aceite perder para ganhar depois. Viva uma vida reta, íntegra e pura, assim como foi o propósito de Zaqueu. Assim deve ser a nossa vida, em retidão, em santidade, em obediência, porque isso nos aproximará de Cristo. Amém? Vamos adorar?